a partir de agora para falar sobre essa regra. Nós vamos conversar com o relator do texto, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que também faz a gentileza de nos atender. Tudo bem, deputado? Muito obrigada por conversar com a gente, senador. Desculpe. Sobre essa pauta, ela de fato deve ser votada na quarta-feira. Qual que é a temperatura e o diálogo que vocês estão tratando até agora para essa previsão? Bom, boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os espectadores do SBT News. A nossa expectativa, Roberta, é que essa pauta seja apreciada no plenário do Senado Federal, na verdade, amanhã, terça-feira. A perspectiva serão de 2 votações do segundo turno, por se tratar de uma emenda constitucional, e nós estamos bastante confiantes que nós teremos uma votação expressiva em favor do apoiamento da PEC 14, que trata da aposentadoria especial dos nossos agentes de saúde e também de combate a endemias. Nós temos mais de 370 mil brasileiras e brasileiros que fazem esse trabalho extraordinário pelo nosso Sistema Único de Saúde e que merecem esse reconhecimento histórico. Mas a gente vinha sentindo uma resistência do governo, até pelo impacto orçamentário. Algo seria flexibilizado, senador? Olha, nós temos o texto base aprovado pela Câmara, que foi também aprovado na Comissão de Constituição e Justiça 3 semanas atrás, por unanimidade, e a nossa expectativa é que se mantenha a base original desse texto. É claro que isso depende de uma discussão ampla que vai acontecer dentro do plenário. Eu tenho conversado permanentemente com o presidente Davi, com a liderança do governo, com os representantes também das associações, mas a nossa expectativa é que a gente consiga avançar e aprovar ainda no dia de amanhã. Marcela Matos, nosso analista em Brasília, também tem perguntas para o senhor, senador. Fala, Marcela. Bom dia, senador. O senhor fez menção ao texto já aprovado na Câmara. Então, a ideia é que seja aprovado o texto original para que não haja nenhum tipo de mudança? Porque a gente sabe que o governo vem tentando negociar, inclusive para acabar apoiando essa medida. Então, há espaço para negociação com o governo ou o objetivo hoje é manter o texto original para que ele seja logo levado à sanção e aí passar a valer? Olha, sempre há a promulgação, espaço né, na verdade. Sempre há o espaço para o diálogo, né? A votação no plenário, inclusive, ela tem essa obrigatoriedade. Então, nós vamos discutir isso com o governo, mas a tendência é que a gente consiga manter as conquistas dos textos já aprovados pela Câmara e pela CCJ. Lembrando que essa semana nós deveremos entrar em recesso parlamentar em função das eleições, e, portanto, é a última oportunidade da gente aprovar essa conquista histórica para os nossos agentes de saúde. Então, a expectativa dos senadoras e senadores, que já, inclusive, apoiaram o regime de urgência dessa votação para o calendário especial no dia de amanhã, nós temos o apoiamento de mais 68 senadores e senadoras que aprovaram e que assinaram esse calendário especial, que já é um indicativo que nós temos uma maioria expressiva, né? Que assim, uma vez ela aprovada no primeiro e no segundo turno, ela será promulgada pela sessão do Congresso Nacional. Opa, acho que a gente perdeu, hein, o senador, o áudio do senador, não sei se ele está escutando a gente. Estava terminando de responder a Marcela Matos. Voltou, senador, pode concluir sua resposta, por favor, por gentileza. A nossa expectativa é aprová-la no dia de amanhã, porque é a última semana antes do recesso que antecedem as eleições. Então, é uma oportunidade ímpar de nós conseguirmos aprovar esse projeto, que é uma conquista histórica para os nossos agentes de saúde, que fazem um grande enfrentamento, né, no combate, por exemplo, à pandemia do coronavírus, que foram essenciais, onde nós perdemos mais de 700 mil brasileiros, e se não fosse a atuação dos agentes de saúde, certamente nós teríamos passado da casa de milhões de vidas. Então, por essa razão, a nossa expectativa é aprovar ainda essa semana, com o apoio do presidente Davi Alcolumbre, com o apoio da maioria dos colegas senadoras e senadores. Mas, relator, o que está sendo negociado? Vai acontecer retirada de benefícios, por exemplo, até para o governo votar junto? Até o presente momento, a tratativa é a manutenção do texto base que veio da Câmara e também aprovado na CCJ. Isso não significa que o diálogo ele não esteja aberto a modificações.
ou de redação ou de mérito. Mas, como o nosso prazo é um prazo realmente dilatado, nós só temos essa semana para entregar isso ao país, então a tendência é que a gente consiga manter esses direitos já aprovados na Câmara e também na CCJ. Yander Porcela. Senador, eu queria entender melhor o que mudou na tramitação desse texto para que o Palácio do Planalto sinalizasse esse possível apoio no Senado, qual foi exatamente a negociação e também queria perguntar se o senhor acredita que pode ter algum tipo de judicialização da PEC depois que ela for aprovada, porque o próprio ministro Gilmar Mendes, quando essas discussões de pauta-bomba no Senado estavam esquentando, o próprio ministro Gilmar Mendes fez um alerta nas redes sociais sobre a aprovação de projetos que têm impacto no orçamento e que podem, eventualmente, ser alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Bom, segundo o próprio Ministério da Previdência, o impacto dessa medida é algo em torno de 2 bi, 2,5 bi ao ano. Diante de um pacote que o governo aprovou de várias medidas de mais de 100 bilhões de reais, esse é um impacto que não é tão relevante. E sem contar a conquista social extraordinária que essa PEC representa aos agentes de saúde, que merecem esse reconhecimento. Nós estamos estabelecendo critérios claros das suas aposentadorias, como a idade para os homens com 70 anos e as mulheres com 67, 25 anos de contribuição mínimos, além também da paridade e da equidade, e lembrando que apenas para os atuais agentes comunitários de saúde de combate a endemias. Então, é necessário que a gente estabeleça esses critérios para garantir não só a estabilidade dessa carreira, que eu repito, é meritória, por todo o histórico que os agentes de saúde têm com a população brasileira no combate de pandemias como coronavírus, da cólera lá na década de 90 e no dia a dia também na saúde preventiva das famílias que estão nos rincões do Brasil, nos bairros, nas zonas rurais. Portanto, é mais do que merecedores dessa aprovação. Então, eu acredito que a sensibilidade do presidente Lula, do governo, em relação a essa medida, vai prevalecer o bom senso e nós iremos aprovar essa medida. Vamos seguir acompanhando, portanto, o que é que pode ser articulado até essa votação. Senador, obrigada, bom trabalho para vocês, bom recesso depois também, até uma próxima. Bom dia a todos. Obrigada.